Boa noite, bem-vindos ao Sesc Pompeia para mais um Tertúlia Tradutores, Encontros da Literatura. O Tertúlia Tradutores é uma série de encontros com alguns dos maiores tradutores da língua portuguesa. Este evento está sendo transmitido ao vivo pelo portal do Sesc São Paulo. O endereço é www.sescsaopaulo.org.br. Então, vocês podem enviar suas perguntas através da internet. Hoje nós temos a presença do Paulo Bezerra. O Paulo Bezerra estudou na Universidade Lomonosov, especializando-se em tradução de obras técnico-científicas e literárias. Graduou-se e pós-graduou-se em letras no Brasil. É professor de teoria da literatura da Universidade Federal Fluminense e foi professor de língua e literatura russa na USP. Já verteu do russo mais de 53 obras. De Dostoiévski, traduziu obras como Crime e Castigo, Os Demônios, Os Irmãos Karamazov e O Idiota. O nosso foco de hoje é Dostoiévski e o Paulo tem um livro publicado sobre Dostoiévski, que é o Babok. Paulo, é com você. Obrigado, boa noite a todos. Eu gostaria hoje de debater, dialogar com vocês, na verdade, bater um papo sobre o exercício da tradução, a tradução como arte e, naturalmente, sobre esse escritor maior da literatura universal, Fyodor Mikhailovich Dostoiévski. Eu sou paraibano de nascimento. Vim para São Paulo com 18 anos. Acabava de uma semana que tinha completado 18 anos. Daqui me envolvi com a atividade política. Entrei para o Partidão em 1959. E em 63 fui enviado a Moscou para fazer um curso de ciência política. Estando lá, Castelo Branco soube que havia um paraibano que queria ser tradutor de russo e resolveu dar uma contribuição, deu um golpe de Estado para impedir o meu retorno. Houve o golpe, eu tinha ido para um período de 6 meses, acabou se transformando num período de 2 anos e o golpe, a ditadura continuou. Aí eu fui para a universidade estudar língua e literatura russa, me especializando em tradução de obras técnicas científicas e também traduções literárias. Na minha atividade, como já foi mencionado, eu traduzi 53 obras, das quais 46 foram publicadas. É muito comum se perguntar ao tradutor por que traduzir. Por que traduzir? E principalmente por que traduzir Dostoiévski se já está tão traduzido para o português? A minha iniciativa deve-se à constatação de que as traduções indiretas dão conta do sentido da obra, mas não dão conta da obra, como produto artístico, na medida em que não conseguem recriar a linguagem original da obra, porque já vem marcada pela mediação da língua estrangeira para a qual a obra foi traduzida do russo e de lá chega ao português. Então, traduzir é uma atividade terrivelmente tensa, porque é um envolvimento do tradutor com a palavra do outro. E esse envolvimento nos impõe a nós, tradutores, um comprometimento ético com essa palavra. E esse comprometimento ético nos obriga a respeitar
e considerar como inviolável a palavra do outro. E é a partir daí, dessa consciência da inviolabilidade da palavra do outro, nós somos forçados a ir ao fundo do poço, na garimpagem dos sentidos de cada palavra, na sua contextualização histórica específica. Não podemos traduzir. Primeiro vai-se ao dicionário, pega no dicionário e se traduz a primeira versão que o dicionário nos dá. Não é por aí. Isso é um risco seríssimo. E, vejam, eu estou traduzindo o Dostoiévski, o Tolstói, o Tchekhov, ou qualquer um outro, e encontro a expressão russa Gavarit Skoroговоркой. Vou ao dicionário e encontro no dicionário falar feito metralhadora. Mas como eu vou traduzir falar feito metralhadora numa obra de Dostoiévski, se na época de Dostoiévski não havia metralhadora? Então, isto já me obriga a pensar no contexto e trazer para o português um equivalente que não põe metralhadora, porque senão eu estarei traindo o contexto da obra. E eu traduzo essa expressão ou matraquear, ou falar pelos cotovelos, mas nunca falar feito metralhadora, porque estaria traindo o contexto da obra. O tradutor, e aí eu estou falando muito mais como uma teoria da tradução, o tradutor é um mediador entre o autor e a obra. Nessa mediação, ele tem que levar em conta o seu leitor, na sua língua de chegada. Ora, o tradutor é um homem de sua época, assim como o leitor também é um homem de sua época. Portanto, ele tem que se pautar por um comportamento no qual ele não modernize demais, nem arcaicize demais, porque a arcaização levará o leitor a consultar constantemente o dicionário, pela velhice das palavras, e nem modernizar demais a ponto de botar metralhadora onde não tem. Então, essa boa regra da tradução, o tradutor tem que se pautar pelo velho e bom provérbio popular, ou parábola popular, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Essa sua condição de mediador o impõe pautar-se justamente por essa regra, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Traduzir é recriar um universo histórico, cultural, psicológico de um determinado povo. Nessa recriação, o tradutor tem que procurar ter a plena consciência de que ele tem um destinatário específico, chamado leitor. Que esse destinatário fala a sua língua, a língua dele, tradutor. E que esta língua é a língua de chegada. E não adianta o tradutor querer se desdobrar, inventando expressões idiomáticas, porque elas não vão, expressões idiomáticas, imaginando que essas expressões vão corresponder ao que está no original, porque elas não vão dar conta, na medida em que, para ele, o tradutor pode estar claro, mas pode não estar claro para o leitor, que é o seu destinatário específico. Quando eu estava traduzindo o livro do Marechal Zhukov, sobre a Segunda Guerra Mundial, ele relata que, o seguinte relato, ele recebe um chamado de uma frente de batalha, está conversando com o seu piloto, conta a história para o piloto, vamos viajar agora mesmo. O piloto responde, Svoy Glas ao mas, que ao pé da letra significa meu olho
meu diamante. Qualquer russo vai entender que isso significa que ver em loco é mais seguro, é mais seguro, é só verificando o fato em loco, o comandante em chefe das Forças Armadas Soviéticas poderia tomar a decisão correta. E eu fiquei matutando. Svoiglas Almaz, Svoiglas Almaz. Eu queria encontrar a expressão em português correspondente e que, de preferência, recriasse em português a mesma forma que está no russo. Bonitinho, Svoiglas Almaz. Glass, olho. Almaz, diamante. E não consegui. Penei diabolicamente procurando a expressão e não consegui encontrar a expressão. Viajei para o Nordeste, onde a linguagem, onde a tradição proverbial ainda é muito forte, porque a televisão está liquidando a memória proverbial da língua portuguesa no Brasil. Fala-se do Brasil do Oiapoque ao Chuí, como se fala na televisão. Eu viajei para o Nordeste com um Svoiglas Almaz na cabeça. Terminei a tradução, mas deixei lá o espaço para resolver depois o Svoiglas Almaz. Eu estava na minha casa, com os meus pais em João Pessoa, chegou um parente, conversando lá com minha irmã, contando que tinha recebido uma carta do administrador lá da fazendinha, um pequeno engenho de cana-de-açúcar que ele tinha lá no interior. O administrador dava conta de que o vizinho teria jogado um pouquinho da cerca dele para dentro do terreno desse meu parente. E que ele precisava ir lá verificar. E minha irmã responde: é ver de perto para contar de certo. Falei: olha o Svoiglas Almaz aí. O Svoiglas Almaz, olha perto. O quê? Eu contei a história para ela. Falei: vejam bem, eu penei horrores, procurando encontrar em português uma expressão que desse conta do sentido do russo e, ao mesmo tempo, da forma. Então, a tradução tem essas agruras terríveis, esses desafios terríveis, que a gente vai encontrando ao longo do processo. Não se trata só de desafio de uma palavra ou outra, que tem sentido aqui de um jeito, tem ali de outro. No russo, de um modo geral, dependendo da região, as palavras nem sempre significam exatamente a mesma coisa. Elas variam de sentido como variam de pronúncia. Bem, traduzir Dostoiévski. O que é que significa traduzir Dostoiévski? Significa traduzir um autor cuja obra se caracteriza pelo aprimoramento mais preciso da forma narrativa e da forma de diálogo. E Dostoiévski tem uma propriedade muito específica. Primeiro ele é o maior artista da crise do ser humano, da crise da alma humana, da crise da personalidade humana na história da literatura. Então, quando um personagem de Dostoiévski está bem com o seu mundo, sua linguagem é relativamente fluida. Eu digo relativamente, porque em Dostoiévski ela nunca é fluida, a não ser a linguagem do narrador. E nem sempre. O narrador também, quando a personagem vai entrando em crise, essa crise também se reflete na linguagem do narrador. Ele está distante e, ao mesmo tempo próximo das personagens. Pois bem, traduzindo o Romance o Idiota, eu me deparei com várias armadilhas
armadilhas da linguagem, e uma delas foi de dificuldade enorme. Quando os personagens de Dostoiévski entram em crise, essa crise se reflete diretamente na sua linguagem. Por isso, quando você lê tradução indireta, particularmente tradução via francês, a crise da linguagem das personagens de Dostoiévski, que corresponde à sua crise de espírito, à sua crise de consciência, desaparece porque a linguagem da tradução indireta é fluida. Ela não dá espaço a tensões. A tensão psicológica da personagem desaparece na linguagem. No Idiota, há uma passagem em que o príncipe Mishkin está falando e, de repente, sua fala começa a ficar embolada, empolada. A sintaxe vai se tornando descontínua, as palavras se atropelam, parece um caos, uma confusão. Mas por trás desse caos, dessa confusão, existe o que eu chamo de clareza obscura. Clareza obscura. Há um arquiteto por trás dessa linguagem, para o qual tudo está claro. É uma crise. É uma crise. Crise que se estabelece na consciência da personagem. Essa crise vai se estendendo, vai se refletindo na linguagem. E quando se trata, a questão específica do Idiota, o príncipe Mishkin está falando, lembrar sempre uma questão fundamental, que na língua russa, como língua declinada, a ordem de colocação das palavras é absolutamente livre. Tanto que Tolstói, em Guerra e Paz, começa um parágrafo com um objeto direto e põe o verbo no final do parágrafo 20 linhas depois. Então, vire-se você, miserável tradutor que se meteu nessa enrascada. Pois bem, no Idiota, Mishkin está falando, sua linguagem começa a se embrulhar, a sintaxe se torna descontínua e aparece o caos. Vem a desestruturação do seu psiquismo. E esse texto, primeira tradução, fiz a tradução direta do texto, assim, tal qual, absolutamente incompreensível. Fui burilando, colocando, eu queria chegar no ritmo, recriar o ritmo da própria obra. E refiz essa passagem pelo menos umas 10 vezes. Umas 10 vezes. Por isso, uma vez me perguntaram, numa entrevista de televisão, perguntaram como é o trabalho físico de traduzir. Eu respondi, é um trabalho furuncular. Tanto ficar sentado acaba correndo o risco de pegar alguns furúnculos. Pois bem, então essa linguagem, o sistema nervoso central da personagem vai se desintegrando, a estrutura da linguagem vai se desintegrando junto e se torna um caos. O diabo é que não dá para recriar ipsis literi a estrutura de uma língua declinada, na qual é absolutamente livre a ordem de colocação das palavras, numa língua na qual a ordem de colocação das palavras é rigorosa como a língua portuguesa. Então eu tentei o meio termo, o não tanto a mar nem tanto a terra, para ver se o nosso leitor entendia que estava lendo uma crise na personagem, como vai ler a nossa atriz ali, essa passagem do romance O Idiota. Entre outras coisas, pôs-se a meditar como em seu estado epilético, quase no limiar do próprio ataque, se é que o próprio ataque aconteceu na realidade. Chegara a um grau em que, subitamente, em meio à tristeza, à escuridão da alma, à pressão, seu cérebro pareceu inflamar-se por instantes e todas as suas forças vitais retesaram-se ao mesmo tempo com um ímpeto incomum.
A sensação de vida, de autoconsciência, quase decuplicou nesses instantes que tiveram a duração de um relâmpago. A mente, o coração foram iluminados com uma luz extraordinária. Todas as inquietações, todas as suas dúvidas, todas as aflições pareceram apaziguadas de uma vez. Redundaram em alguma paz superior, plena de uma alegria serena, harmoniosa e de esperança, plena de razão e de causa definitiva. Mas esses momentos, esses lampejos ainda eram apenas um pressentimento daquele segundo definitivo, nunca mais que um segundo, após o qual começava o próprio ataque. Esse segundo, é claro, era insuportável. Refletindo mais tarde sobre esse instante, já em estado sadio, ele dizia frequentemente de si para si, que todos esses raios e relâmpagos da suprema autossensação e autoconsciência, e portanto da suprema existência, não passam de uma doença, de perturbação do estado normal, e sendo assim, nada tem de suprema existência, devendo ao contrário ser incluídos na mais baixa existência. E não obstante, ainda assim ele acabou chegando a uma conclusão extremamente paradoxal. Qual é o problema de ser isso uma doença? Decidiu finalmente. Qual é o problema se essa tensão é anormal, se o próprio resultado, se o minuto da sensação lembrada e examinada já em estado sadio vem a ser o cúmulo da harmonia, da beleza, dá uma sensação inaudita e até então inesperada de plenitude, de medida, de conciliação e de fusão extasiada e suplicante com a mais suprema síntese da vida? Então, dá para imaginar o que foi tornar esse texto claro, um texto obscuro, claro para o leitor brasileiro, na minha língua de chegada. Dostoiévski é também, além desse grande arquiteto, não arquiteto, mas representador das grandes crises, todos os grandes personagens da Dostoiévski passam por crises. Isto é comum no romance de Dostoiévski. Mas Dostoiévski é também o primeiro a pensar e representar em profundidade o excluído, o humilhado e ofendido. Humilhado e ofendido. Esse tema do humilhado e ofendido, ou do excluído, não foi inventado por ele na literatura russa, porque ele já vem de Pushkin. Pushkin com um continho pequeno, chamado O Chefe da Estação, e vem, que é posteriormente retomado por Gogol no Diário de um Louco, e principalmente na novela O Capote. Acontece, porém, que tanto em Pushkin quanto em Dostoiévski, as personagens falam como se fosse o próprio autor que estivesse falando. Elas, na sua condição de humilhadas e ofendidas, elas não têm consciência dessa condição de humilhado e ofendido. Dostoiévski, ao trazer para a literatura russa esse tema do pequeno homem, em russo se chamava de Malenький человек, ao trazer esse tema, ele já o traz com uma grande inovação. As personagens dostoiévskianas têm perfeita consciência da sua condição de humilhados e ofendidos e se debatem desesperadamente pela afirmação da sua condição de sujeito, pela afirmação da sua dignidade própria. Então isso marca uma ruptura radical na representação desse tipo de personagem na literatura russa. E um dos grandes excluídos do romance universal, a grande questão da literatura não é apenas representar a sua época, é ver as tendências internas da história, captar essas tendências internas da história, trazê-las para a representação literária e, ao captá-las, ao ver a história se movendo por dentro, dar à sua obra, dar a representação desse movimento histórico da personagem um poder de transcendência, dar ao romance que trata dessas questões um poder de transcendência, transcendência histórica do momento e geográfica. O romance
o grande romance, a grande literatura é aquela capaz de transcender o seu momento histórico, o seu espaço histórico e tornar-se universal no sentido da abrangência dos grandes temas humanos. Porque a literatura é, antes e acima de tudo, uma representação do homem em todas as suas manifestações. Em todas as suas manifestações. Portanto, Dostoiévski antecipa em Crime e Castigo um tema que vai se tornar profundamente atual nos nossos dias, que é o tema do excluído. O tema do excluído. A exclusão social que era considerada um desvio, uma exclusão mesmo, na nossa atualidade pós-moderna, ela se torna uma regra. Regra de tal monta que já faz parte dos planos econômicos de vários estados, considerar que X percentual da população terá de permanecer desempregada. Portanto, o que era exclusão virou norma. E a história do Crime e Castigo é a história de um excluído. Raskolnikov, estudante, é excluído da universidade por falta de condições de custear os seus estudos e mora num cubículo, que é chamado durante a narrativa de cabine de navio, num cubículo abafado, um total desconforto, e azucrinado o tempo todo pela senhoria que está sempre cobrando um aluguel que ele não consegue pagar, porque não tem como. E, ao mesmo tempo, os poucos objetos que ele herdou, de que ele podia dispor, o relógio do seu pai, e pequenas coisas, ele tem de penhorar a uma velha usurária que penhora os objetos dos estudantes e de funcionários pobres a um valor 4 vezes abaixo do valor real e ainda cobra juros de 7% ao mês. Daria uma boa presidente de Banco Central no Brasil. Cobra juros de 7% ao mês. Então, por um lado, ele é excluído, por outro, é explorado por uma velha usurária. Uma velha usurária, curiosamente, representa na microestrutura social o mesmo papel da caixa de penhor dos bancos na macroestrutura social da sociedade. Bem, Raskolnikov começa o romance com a ideia de matar a velha. Aquela ideia na cabeça. O narrador não diz explicitamente matar a velha, ele está com a ideia na cabeça. Aquela ideia na cabeça. Ele conhece o velho Marmeladov, um funcionário público, pequeno funcionário público decadente, a decadência o leva à bebedeira e se torna alcoólatra. Através do velho Karamazov, ouvindo o velho Karamazov, ele ouve uma verdadeira filosofia do excluído. Uma verdadeira filosofia do excluído. Então o velho falei velho Karamazov, desculpa, ato falho, contaminação da obra. O velho Marmeladov descreve toda a sua situação absolutamente miserável e faz uma pergunta. Ele tinha dormido fora de casa na rua lá, e faz uma pergunta que cala fundo na consciência do Raskolnikov. Meu jovem, você sabe o que significa não ter para onde ir? Essa pergunta martelando na consciência do Raskolnikov. E o velho conta a Raskolnikov a história de sua filha Sônia Marmeladova, que adolescente se prostitui para salvar os irmãos não consanguíneos
de morrerem de fome. E aquele relato deixa Raskolnikov terrivelmente transtornado. Sai pela rua, andando pela rua, e vê uma almofadinha assediando uma menina. Ele vai atrás da almofadinha. Ele vai atrás, grita com a almofadinha, toma partido da menina, depois percebe que a menina está bêbada. E que também a menina já era prostituta. Volta, depois de muito perambular, então vai fazendo um registro de uma infinidade de iniquidades sociais que o velho Marmelado já lhe havia relatado, vai fazendo um registro de uma infinidade de iniquidades sociais, e aquilo vai martelando na cabeça de alguém que pensava matar uma velha usurária. Recebe uma carta da mãe. Na carta a mãe relata que, felizmente, graças ao bom Deus, amém, a irmã dele, Dunia, ia se casar com o senhor Lugin, um empreendedor, um empresário, cheio de bons sentimentos, e que pela própria carta da mãe percebe que o sujeito é doente, é patologicamente individualista. Enfim. E que, entre as maravilhas que vão acontecer, a irmã já acertou com o futuro marido que Raskolnikov será sócio do seu escritório de advocacia. Raskolnikov interpreta aquilo como um ato de prostituição, um casamento por mero interesse, e associa imediatamente o destino da irmã ao destino de Sônia Marmeladova, a menina prostituta. E associa também a figura do Lugin à velha usurária Aliana Ivanovna. Bem, era-se de imaginar que, feito isso, ele tomasse a decisão e eliminasse a velha. Mas não. Ele continua, sai de casa depois daquela leitura, bem desesperado, e entra numa taverna e se depara com o seguinte quadro. Um estudante e um oficial, ele se senta a uma mesa e ao lado do estudante e um oficial estão falando da velha. Justamente da velha usurária. E o estudante dizendo que a velha é má, que ela é absolutamente nociva, inútil e nociva, e que se alguém a matar, mate-se essa velha, e tome-se o seu dinheiro. A velha havia deixado a sua fortuna para um mosteiro. E o estudante desenvolvendo a seguinte teoria: mate-se essa velha, pegue-se o dinheiro, o dinheiro que ela tem, e aplique-se em benefício das famílias carentes, e que vamos salvar dezenas, centenas e milhares de morrerem de fome, na miséria e de caírem também na prostituição. Então, sintetizando a filosofia desenvolvida pelo estudante, todos os indivíduos inúteis e nocivos devem ser eliminados em bem da humanidade. Mais ou menos, essa teoria, que seria mais ou menos a teoria do homem forte, que Nietzsche vai pegar lá mais adiante. Né? Bem, mas o oficial retruca. Sim, tudo bem, a velha não vale nada, a velha precisa morrer. Mas isso é um problema da natureza. Raskolnikov retruca. A natureza a gente direciona, a gente controla e direciona. Tudo que Hitler quis fazer, que Stalin tentou fazer, redirecionar a natureza humana. Raskolnikov fica atônito. Mas como? Acabaram de sair da casa da velha, ele tinha ido à casa da velha, apenas com o embrião da sua ideia, e via aquela discussão toda ali. Como explicar essa coisa? Seria uma coincidência ou haveria naquilo um sinal?
Ora, pensando na estrutura dos discursos em Dostoiévski, a gente verifica que as personagens não se bastam a si mesmas. Elas se completam umas às outras em seus discursos, nos seus diálogos. E Raskolnikov, que tinha a ideia de matar a velha, mas era uma ideia ainda muito individual, vê essa ideia socializada no pensamento do estudante e do oficial. Sai dali, tomado de uma tensão terrível, sai dali e mata a velha. A partir daí, a partir desse momento, as tensões vão tomando conta dele, até o momento em que ele mata a velha. Como o narrador descreve o estado psicológico dele ao levantar o machado, ao contemplar a velha. Enfim, cometido o crime, ele estava tão transtornado que entrou na casa da velha e não fechou a porta. Não fechou a porta. Depois de cometido o crime, vai sair e percebe que a porta está aberta. E ouve vozes de pessoas subindo pela escada em direção à casa e imediatamente passa o ferrolho e esse clima de tensão vai seguindo aí pelos... Alguém lá embaixo saiu de algum apartamento aos gritos e não só correu, como de fato caiu escada abaixo, se esgoelando. Mitka! 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 O diabo que te carregue! O grito terminou com um ganido. Os últimos sons já se ouviram do pátio, tudo ficou em silêncio. Mas nesse instante, vários homens começaram a subir ruidosamente a escada, falando alto e com frequência. Eram uns 3 ou 4. Ele ouviu a voz sonora dos jovens. São eles. Em completo desespero, foi de cara ao encontro deles. Seja lá o que for, se me pararem, tudo estará perdido. Se não pararem, também tudo estará perdido. Haverão de lembrar-se. Os outros já vinham ao encontro dele. Entre eles, restava apenas um lanço de escadas e, de repente, a salvação. Alguns degraus dele, à direita, estava o apartamento vazio e escancarado. Aquele mesmo apartamento do segundo andar que os operários estavam pintando e agora haviam deixado como que de propósito. Com certeza não tinham sido eles que há pouco haviam saído correndo naquela gritaria. O assoalho acabava de ser pintado. No meio do cômodo havia uma barrica e um caco de louça com tinta e pincel. Num abrir e fechar de olhos, ele se esgueirou pela porta aberta e escondeu-se atrás de uma parede. E não foi sem tempo. Eles já estavam em pleno patamar. Em seguida, guinaram para cima e passaram ao lado conversando alto em direção ao 4º andar. Ele esperou, saiu na ponta dos pés e correu para baixo. Sabia muito bem, sabia perfeitamente bem que àquela altura eles já se achavam no apartamento, que tinham ficado muito surpresos ao encontrá-lo aberto quando ainda há pouco estivera fechado, que já examinavam os corpos e que não passaria mais de 1 minuto para que adivinhassem e compreendessem inteiramente que o assassino acabara de estar ali e conseguira esconder-se em algum lugar, esgueirar-se deles, fugir. Ainda adivinhariam, talvez, que ele estivera sentado no apartamento vazio enquanto eles passavam subindo. Enquanto isso, sob nenhum pretexto, ele se atreveria a aumentar muito o passo, embora estivesse a uns 100 passos da próxima esquina. Não seria o caso de me esgueirar para alguma passagem e ficar esperando por aí em alguma escada desconhecida? Não, a coisa vai mal. Não será o caso de largar o machado em algum lugar? Não será o caso de pegar um coche? A coisa vai mal, mal. Até que enfim um beco. Guinou para ele mais morto do que vivo. Aí já estava metade salvo e compreendia isso. Menos suspeitas. E ainda por cima um vai-vem de gente. E ele desapareceria no meio como um grão de areia. Mas todos esses tormentos o haviam esgotado a tal ponto que ele se movimentava a muito custo. Suava as bicas, tinha o pescoço todo molhado. Eita porre! Gritou-lhe alguém quando ele apareceu no canal. Nesse momento, ele se lembrava mal da sua vida. Isso piorava conforme o tempo ia passando. Lembrava-se, entretanto, de que, ao chegar ao canal, levara um súbito susto de que havia pouca gente e ali estava mais à vista, e quis voltar para o beco. Apesar de quase ter desmaiado, ainda assim deu uma volta e chegou em casa por um lado totalmente oposto ao de costume.
Não estava senhor de si quando chegou ao portão do seu prédio. Já havia pelo menos tomado a direção da escada e só então se lembrou do machado. Entretanto, tinha pela frente uma tarefa importante. Colocá-lo de volta da forma mais invisível que pudesse. É claro que ele já não estava em condição de compreender que lhe seria bem melhor não pôr, de maneira nenhuma, o machado no lugar anterior, e sim largá-lo, mesmo que depois em algum pátio estranho. No entanto, tudo saiu bem. A porta da casa do zelador estava fechada, mas não a chave. Logo, o mais provável era que ele estivesse em casa. Contudo, ele já havia perdido a tal ponto a capacidade de compreender qualquer coisa que foi direto à casa do zelador e abriu a porta. Se o zelador lhe perguntasse o que deseja, ele talvez lhe entregasse diretamente o machado. Porém, mais uma vez, o zelador não estava em casa e ele conseguiu colocar o machado no antigo lugar debaixo do banco. Inclusive, o encobriu com a acha de lenha como antes. Depois não encontrou ninguém, viva alma, até a porta do seu quarto. A porta da casa da senhoria estava fechada. Ao entrar no quarto, lançou-se no sofá como estava. Não dormiu. Ficou na modorra. Se nessa ocasião alguém entrasse no quarto imediatamente, ele daria um salto e começaria a gritar. Retalhos e trechos de alguns pensamentos fervilhavam sem parar em sua cabeça. Mas ele não conseguia captar nenhum deles. Não podia deter-se em nenhum deles, mesmo apesar dos esforços. Estava falando com ele antes da fala que, pelas características da personagem construída por Dostoiévski, que a voz dele corresponde mais ou menos à voz de Raskolnikov. Pois bem, antes desse estado de extrema tensão, tem um que consegue talvez ser pior. Raskolnikov se dá conta de que a porta está aberta, fecha com ferrolho e nisso 2 homens batem a porta, procurando a velha. Empurra, estranho, a porta está fechada, empurra, a velha deve estar em casa, toca a campainha e ninguém atende. Aí mexe na porta. Curioso, a porta não está fechada, a chave. Aí começam a mexer na porta e percebe que ela está fechada só a ferrolho. Raskolnikov está ao pé da porta, lá com o machado na mão, que a única alternativa dele é se arrombasse a porta e matar mais dois para continuar, depois tentar se salvar. Bem, no Crime e Castigo, a questão da criança colocada no Crime e Castigo, ela se repete em todos os romances de Dostoiévski. Raskolnikov se choca com a menina prostituta. Raskolnikov chega à casa do velho marmelado, não tem dinheiro para comer, tem alguns copeques, alguns centavos, e ao perceber o estado de extrema miséria em que se encontra a família, para não humilhá-los, que uma das coisas mais terríveis na obra de Dostoiévski é quando o personagem percebe que alguém está com pena dele. Ele se sente ofendido na sua dignidade e a sua reação é sempre terrivelmente, às vezes violenta, mas profundamente triste. Então, para não chocar Katerina Ivanovna e seus pimpolhos, na saída, Raskolnikov não tinha o que comer, tinha uns centavos. Ele deixa os centavos na soleira da janela. Ao longo do romance, vamos acabar sabendo que este homem que mata essa velha sacrificou a própria vida num incêndio para salvar 2 crianças. Esse relato vai aparecer mais para o final do romance. Portanto, a criança, na obra de Dostoiévski, ela aparece como algo profundamente puro, como algo, como uma imagem que é inviolável, uma imagem inviolável. E no romance Idiota, essa figura do príncipe Mishkin, Dostoiévski constrói a imagem do Mishkin a partir de 3 imagens. Do romance, a imagem que ele mais adorava na literatura, que é de Dom Quixote, a imagem do Cristo homem, que ele considerava a imagem perfeita,
curiosamente, não é uma visão apenas religiosa, embora seja Cristo a representação maior da visão religiosa, mas Dostoiévski o promove a uma categoria maior, a uma categoria histórica. Ele interpreta o Cristo homem, a imagem do Cristo, como uma resposta de certa fase da história da humanidade à barbárie que até então havia perdurado. E a criação dessa imagem foi uma necessidade de resposta a essa barbárie, de tamanha importância que essa imagem é vítima dessa mesma barbárie e acaba manifestando uma condição que para Dostoiévski era maior no ser humano, a condição de perdoar. Então a criança, na obra de Dostoiévski, ela é essa figura que está associada a coisas maiores da civilização, e entre elas a imagem do Cristo. Deus, para ele, era um problema. Ele era um homem religioso. Ele acreditava em Deus, mas não era a imagem ideal. Porque o que caracteriza Dostoiévski como pensador, sendo romancista e ao mesmo tempo pensador e filósofo, a grande preocupação dele é a liberdade absoluta do ser humano. Então, quando ele pensava na hipótese de se pecar, ele pensa, se nós pecamos por pensamentos, palavras e obras, o que nos resta como indivíduos? Não há o que fazer. Essa visão religiosa é muito complexa ao longo de sua obra. Portanto, voltando à questão da criança, ela é de tamanha importância que no romance, os irmãos Karamazov, há um capítulo chamado A Revolta, em que ele, dialogando com Alyosha, seu irmão e monge, que Dostoiévski tentou criar como a imagem mais pura do romance, e situada acima dos mortais, portanto, sem possibilidade de resvalar nas reações abruptas e violentas dos mortais, já que Alyosha tinha essa capacidade como monge e por sua formação humanista tem essa capacidade excepcional de tudo perdoar. Ivan, que entre todos os personagens de Dostoiévski é aquele que mais se aproxima de um alter ego, Ivan, dialogando com Alyosha, ele conta várias histórias de criança, mas conta uma história de uma criança, um menino, cuja mãe era serva de um general. O cãozinho, um dos cães do general amanhece com a pata quebrada. Ninguém sabe quem foi. E um dos serviçais culpa, diz que foi o menino. O general manda lançar a sua matilha de cães contra o menino, estrangula o menino. O narrador faz questão de ser detalhista, na história de como o menino morre, e dialogando com Alyosha, diz: pois bem, Alyosha, então esse menino, esse general, trucidou essa criança com seus cães e não lhe aconteceu nada. Esse é o mundo de Deus? Esse é o mundo que Deus criou? Então ele criou esse mundo e permite tamanhas iniquidades? Se esse é o mundo que ele criou e nesse mundo se permitem essas iniquidades, eu devolvo a ele o meu bilhete de entrada. E retoma uma questão que está em todo o romance desde o seu início. Não existe imortalidade. É bom lembrar que o conceito de imortalidade em Dostoiévski não é necessariamente religioso, é religioso também, mas é também filosófico. A imortalidade se dá não apenas por aquilo em que o indivíduo acreditou, mas daquilo que ele deixa
como ser social, como produto de sua capacidade de criar, como produto de sua capacidade de fazer o bem ou o mal ao mesmo tempo. Outra questão também fundamental na obra de Dostoiévski. O romance de Dostoiévski rompe literalmente com o maniqueísmo ocidental, característico da cultura ocidental, o bem e mal. O indivíduo é mau, o indivíduo é bom. Em Dostoiévski, o indivíduo é mau e bom ao mesmo tempo. O bem e o mal são atributos inalienáveis da condição humana. A bondade ou a maldade são questões de circunstâncias. São questões de circunstâncias. Quando se lê, por exemplo, o Crime e Castigo, se vê a figura do Svidrigailov, que é um devasso da pior espécie. Mas esse devasso também é capaz de grandes atos de generosidade. E você, leitor, lê, acompanha o romance, começa detestando o Svidrigailov e depois começa, sem se dar conta, a se envolver, a criar certa empatia com esse Svidrigailov. Na medida em que o Svidrigailov é a representação humana, o homem, nas suas várias manifestações. Pois bem, então Ivan, aquele jeito diabólico dele, que vem desenvolvendo desde o início a tese segundo a qual não existe imortalidade, não existe imortalidade, não existe virtude, então tudo é permitido, inclusive o parricídio. Só que ele planta num terreno muito fértil, porque quem mais interpreta o discurso do Ivan é o irmão Smerdyakov, que é irmão bastardo, que é filho bastardo do velho Karamazov, que nunca o adotou como filho e é criado na cozinha com os outros criados, reduzido à mais reles condição social na casa do próprio pai, condição de criado. E Smerdyakov, aliás, o nome já marca, Smerda, na Rússia antiga, mais antiga, era o criado tipo escravo. Era um tipo escravo mesmo, que não tinha direito a coisa nenhuma. Mas também tem o verbo smerdit, que é cheirar mal, feder. E Smerdyashti, Smerdyakov, vem do participo presente de Smerdit, que é Smerdyashti, de onde deriva Smerdyakov, que ele é o fedorento da cozinha. Então ele é reduzido a mais reles condição social na casa do pai. Tem todas as condições objetivas para não gostar do pai. E ao ouvir o discurso de Ivan, não existe imortalidade, não existe virtude, ele acrescenta ainda Deus. Não existe Deus, não existe a imortalidade da alma, então tudo é permitido. E quando Ivan, nos diálogos com Smerdyakov, desenvolve essa teoria do tudo é permitido, ele está, sem se dar conta, dando uma de aprendiz de feiticeiro, que vai desencadear uma força chamada Smerdyakov, que depois ele não vai conseguir controlar. E quando se dá conta de que Smerdyakov agiu, alimentado pela reflexão filosófica dele, do tudo é permitido, Ivan tem uma crise nervosa, um distúrbio mental de tamanha proporção, que na hora de depor a favor do irmão, não consegue. O homem dotado de um discurso, de uma clareza de discurso excepcional, não consegue dizer meia dúzia de palavras no julgamento do irmão. Então, voltando ao capítulo, a revolta, depois que Ivan relata tudo isso, volta-se para Alyosha, o monge, o santo, o que perdoa tudo. E então, Alexei, o que fazer com esse indivíduo que trouxe de uma criança? Perdoar ou fuzilar? Alyosha responde, fuzilar. Ivan, seu monge, você está vendo que os problemas humanos são muito maiores do que a gente pode imaginar. Então, a questão é ser fundamental
deste capítulo. Você tem uma leitura do capítulo, não é? Karamazov. Deste capítulo. Como? Ou não, eu confundi. Tem uma leitura deste capítulo, Temos uma leitura dos irmãos Karamazov e dos demônios. E dos demônios. este capítulo, a revolta, né? Eu tenho uma brochura encantadora, traduzida do francês, na qual se narra que em Genebra, bem recentemente, há apenas uns 5 anos, executaram um malfeitor e assassino de nome Richard, um rapaz de 23 anos, parece que se arrependeu e aderiu à fé cristã bem antes de ser levado ao patíbulo. Esse Richard era filho bastardo, não sei de quem, e ainda criancinha de uns 6 anos foi dado de presente pelos pais a uns pastores das montanhas suíças, e estes o criaram para usá-lo no trabalho. Cresceu entre eles como um bichinho selvagem. Os pastores não lhe ensinaram nada, ao contrário, aos 7 anos já foi mandado pastorear o rebanho na umidade e no frio, quase sem agasalho e quase sem comida. E é claro, nenhum deles hesitou ou se arrependeu deste procedimento, ao contrário, achavam-se em seu pleno direito, pois Richard lhes havia sido presenteado como coisa e eles nem acharam necessário alimentá-lo. O próprio Richard testemunha que, naqueles anos, como o filho pródigo do Evangelho, sentiu uma tremenda vontade de comer ao menos daquela mistura que davam aos porcos na engorda para serem vendidos, mas não lhe davam nem isso e ainda o espancavam quando ele roubava dos porcos. Assim, ele passou toda a infância e toda a adolescência até crescer, e já forte, sair pessoalmente para roubar. O selvagem começou a conseguir dinheiro trabalhando como diarista em Genebra, bebendo o que ganhava, vivendo como um monstro, e terminou por matar e roubar um velho. Prenderam-no, julgaram e o condenaram à morte. Lá não há sentimentalismo, e eis que na prisão ele é imediatamente assediado por pastores e membros de diferentes irmandades de Cristo, por senhoras filantrópicas e etc. Na cadeia o ensinam a ler e escrever, lhe explicam o evangelho, lhe dão consciência, o persuadem, fustigam, apoquentam, pressionam, e eis que ele mesmo acaba reconhecendo solenemente seu crime. Ele apela, ele mesmo escreve ao tribunal dizendo que é um monstro e que finalmente foi digno de que o Senhor o iluminasse e lhe enviasse a bem-aventurança. O alvoroço toma conta de Genebra, de toda a Genebra filantrópica e piedosa. Tudo o que há de superior e bem-educado se precipita para ele na prisão. Richard é beijado e abraçado. Tu és nosso irmão. A bem-aventurança desceu sobre ti. Enquanto isso, o próprio Richard apenas chora de enternecimento. Sim, a bem-aventurança desceu sobre mim. Antes passei toda a minha vida, infância e adolescência contente com a comida dos porcos, mas agora desceu sobre mim a bem-aventurança e morro na companhia do Senhor. Sim, sim, Richard, morre na companhia do Senhor, derramaste sangue e deves morrer na companhia do Senhor. Vá que sejas inocente, que desconhecesses inteiramente o Senhor quando invejaste a comida dos porcos e quando te espancaram porque roubaste a comida deles. No que fizeste muito mal, porque roubar é proibido, mas derramaste sangue e deves morrer. E eis que chega o último dia. Enfraquecido, Richard chora e não faz senão repetir a cada instante: este é o melhor dos meus dias, vou para o Senhor. Sim, gritam os pastores, os juízes e as senhoras filantrópicas. Este é o teu dia mais feliz porque tu vais para o Senhor. Todos se movimentam em direção ao patíbulo, uns de carruagem, outros a pé, acompanhando a vergonhosa carruagem em que Richard é conduzido. Eis que chegam ao patíbulo. Morre, irmão nosso, gritam para Richard. Morre com o Senhor, pois sobre ti desceu a bem-aventurança. E o irmão Richard, coberto de beijos dos irmãos, é arrastado ao patíbulo, colocado na guilhotina e decapitado fraternalmente, porque sobre ele desceu a bem-aventurança. É o tema da hipocrisia humana, que é muito marcante na obra de Dostoiévski. E daí esse capítulo, a revolta, me parece, eu digo me parece porque não existe julgamento, nenhum julgamento definitivo em literatura, assim como não existe a palavra de autoridade em literatura. Literatura, cada leitor
é um sujeito. Cada leitor é um sujeito de sua própria leitura, cada leitor lê a seu modo uma determinada obra e descobre na obra coisas que outros não descobriram. Enfim, a obra é a representação do humano, e o humano é por natureza social. Então, quando eu digo, acho que é o meu ponto de vista muito pessoal, que este capítulo, A Revolta, é central em todo o romance Os Irmãos Karamazov. Porque é em torno dele que se constrói o eixo de representação em todo o romance. Mas voltando à questão da criança. A criança é vista por Dostoiévski como algo da mais absoluta pureza. Algo com uma imagem sagrada, com uma imagem inviolável. Mas não é só. Não é tudo exatamente assim. No romance Os Demônios, há um caso de pedofilia, como há nos outros romances de Dostoiévski, Crime e Castigo. Crime e Castigo, há um Svidrigailov, há dois momentos diferentes em que aparece a questão da pedofilia, só que Dostoiévski jamais descreve o ato de pedofilia. Jamais ele aparece nos remorsos das personagens. Ele aparece nos remorsos das personagens. E no Crime e Castigo é impressionante. A parte que antecede o suicídio de Svidrigailov. Ele está dormindo no hotel e tem um pesadelo com uma menina. Em nenhum momento o narrador diz que a menina foi violentada por ele. A inteligência do leitor é que vai descobrir. A menina aparece e tudo o que teria acontecido se reproduz no sonho, no pesadelo de Svidrigailov. Ele sai do hotel, caminha um pouco e se mata. Se mata. Nos Demônios, nós temos essa figura, um dos maiores personagens do romance universal, chamado Stavrogin, príncipe, um nobre, um homem cultíssimo, que experimenta todas as aventuras possíveis na vida e desafia todos os códigos de comportamento da sociedade aristocrática russa. Stavrogin narra a cena em que aparece uma menina. Mas a menina é ele que narra. É sempre bom lembrar que é uma narrativa subjetiva, centrada no discurso do falante. Ele narra a história de como a menina o seduziu, com olhares, com gestos. E aquilo vira uma obsessão diabólica. Aquilo vai crescendo, ele vai sendo arrastado. Ele perde o controle de si próprio. E Stavrogin é caracterizado por uma intensa incontinência sexual. Uma intensa incontinência sexual. Ele vai sendo arrastado por aquilo, aquela obsessão com a menina, aqueles olhares, aqueles gestos, a menina chega, senta no colo dele, toma as iniciativas, e ele vai sendo arrastado por aquilo que ele se torna uma espécie de um remoinho diabólico do qual ele não consegue sair. E depois a menina foge. Em nenhum momento o narrador descreve um ato sexual. Ele deixa no conjunto,
da narrativa o fato em si. Dostoiévski incluía muito o leitor como terceiro do diálogo em sua obra. Então ele cria as circunstâncias para que o leitor acompanhe as tensões que envolvem a personagem no romance e depois, até o fim, o ato em que a menina some, ele sai atrás dela, e ela se esconde e ele a descobre enforcada. E vem aí a reflexão, só para... Então, no final do romance, Stavrogin deixa um documento, deixa a sua confissão, depois de um longo diálogo com o bispo Tikhon, no qual percebe que o bispo está querendo entrar muito na alma dele, que incomoda muito as personagens de Dostoiévski, que ele diz para o bispo: não gosto de psicólogos e espiões que tentam se meter na nossa alma. E o bispo tenta convencê-lo de uma ideia, de um ideal que estaria marcado pela função religiosa na vida dos homens, e em nenhum momento ele consegue aceitar esse ideal. Como ele não consegue aceitar ideal nenhum, ele se mata. E nas confissões deixa esta passagem também. Ao anoitecer voltei a sentir medo, porém um medo já incomparavelmente forte. É claro que eu podia negar, mas podia ser apanhado em flagrante. Eu entrevi o campo de trabalhos forçados. Nunca sentira medo e, fora esse caso em minha vida, nunca tive medo de nada antes nem depois, e particularmente da Sibéria, embora pudesse ter sido enviado mais de uma vez para lá. Mas desta feita eu estava assustado e realmente sentia medo pela primeira vez em minha vida e não sei a razão. É uma sensação muito torturante. Além disso, à noite, em meu quarto, fui tomado de tal ódio por ela que resolvi matá-la. O ódio maior me vinha quando eu recordava o seu sorriso. Nascia em mim um misto de desprezo e um desmedido nojo da maneira como, depois de tudo, lançara-se um canto e cobrira o rosto com as mãos em uma fúria inexplicável seguida de um calafrio. Apoderou-se de mim. Quando, ao amanhecer, começou a manifestar-se a febre. Tornou a assaltar-me o medo, mas já tão intenso que eu não conhecia nenhum tormento mais forte. Contudo, já não odiava a menina. Ao menos não chegava àquele paroxismo da noite. Notei que o medo forte expulsa completamente o ódio e o sentimento de vingança. Essa tensão que toma conta dele se resolve com o suicídio da menina. Então, Dostoiévski é esse escritor excepcional, que foi massacrado pela crítica quando publicou o romance Os Demônios, porque o romance Os Demônios é a história de um grupo, de uma sociedade secreta, dirigida pelo professor Nechayev, fato real, não é? Ele apenas traz para a literatura esse fato. Dirigida pelo um professor chamado Nechayev, e que fala em nome de um comitê central que ninguém sabe onde fica e quem é. Uma coisa, esse tal comitê central é totalmente desconhecido, só ele, Nechayev, faz referência a esse comitê central. Então, é um poder, é um superpoder que está sobre todos eles. E o menino, um estudante, Ivanov, discorda da orientação do Nechayev, e Nechayev resolve matá-lo. E matam o estudante. Matam o estudante, e Dostoiévski toma esse fato para escrever o romance Os Demônios. É um fato histórico. É um fato histórico que ele trata com a dimensão do fato histórico. Assim como os irmãos Karamazov, a história do Dmitri Karamazov, do parricídio de Dmitri Karamazov, é uma história, se baseia numa história real de Dmitri Ilyinsky, um personagem que real foi preso por um nobre que foi acusado de parricídio, preso, conviveu com Dostoiévski em Semipalatinsk, na Sibéria,
E depois se descobriu que o assassino era o outro irmão. E ele toma isso como leitmotiv do romance Os Irmãos Karamazov. Mas em relação ainda a... Dostoiévski não trabalha só no plano real da história, também trabalha muito no plano simbólico. Crime e Castigo. O Crime e Castigo é uma prova disso. Ao longo de todo o romance, nos momentos cruciais do romance, há um diálogo de Raskolnikov com Napoleão. Várias passagens de diálogo de Raskolnikov com Napoleão. Será que o Napoleão faria isso, 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 e mataria essa velha usurária? Ora, não vamos tomar Dostoiévski como ingênuo e colocar esse diálogo com Napoleão como uma coisa aleatória dentro do romance. O que se perpassa como ideia no romance é a seguinte: a velha usurária representa na microestrutura da sociedade a caixa de penhores do sistema bancário. Napoleão derramou rios de sangue para implantar, para consolidar a ordem burguesa, na qual o sistema bancário exerce função fundamental, com sua caixa de penhores também. Portanto, quando ele desenvolve a ideia dos homens, há um capítulo em que ele divide os seres humanos em ordinários e extraordinários. Os ordinários são a massa comum, conservadora por natureza, capaz de dizer uma palavra nova e de inovar em qualquer coisa. Os extraordinários são aqui os grandes homens, os Solons, Licurgos, Keplers, Newton, Napoleões. Esses extraordinários, segundo um artigo que Raskolnikov publicou, que o juiz de instrução Porfírio Petrov descobre e o pega no crime por isso. Para ele, segundo esse artigo de Raskolnikov, os extraordinários tinham não só o direito, mas o dever de sacrificar 10, 100, 1000, milhares em benefício de uma ideia que viesse servir em bem de toda a humanidade. E diz mais em Diários com Sônia, todas essas grandes figuras de história foram grandes criminosos, derramaram rios de sangue. Ora, com a presença marcante de Napoleão, as outras figuras históricas citadas no artigo desaparecem. Fica Napoleão no romance, em constante diálogo com Raskolnikov. Então passa, repetido, não vamos tomar Dostoiévski como ingênuo, um ingênuo que não trouxe Napoleão para o romance como um representante da ordem burguesa. Se Napoleão, a ideia que perpassa o romance, se Napoleão derramou rios de sangue para consolidar essa ordem burguesa que tem na macroestrutura do sistema bancário, porque ele, Radion Romanovich Raskolnikov, não pode matar o símbolo, destruir um símbolo dessa estrutura bancária e também ser absolvido. O grande problema do Raskolnikov é que ele confunde o símbolo com a própria realidade. E essa é a sua grande desgraça. A partir da constatação de que a velha usurária, o símbolo, não esteve à altura do seu sacrifício de matá-la, começa o seu harakiri interior e começa o real castigo do romance Crime e Castigo, que é a constatação da inutilidade do fato. Portanto, Dostoiévski foi esse homem, esse romancista, em que o diálogo com a história foi uma constante. Era mais ou menos isso. Paulo, a gente já tem uma pergunta feita pela internet do Francisco, que vive em Roma. Sim. Escrever um romance como Crime e Castigo, que penetra profundamente na sociedade russa e dá conta de pensar os mais diversos tipos sociais, é possível nos romances do século XXI? Como não temos mais sociedades tão homogêneas, os novos romances são mais fragmentários, ou seja, discutem determinados segmentos e aspectos culturais específicos de uma sociedade? Bem, em primeiro lugar, todo respeito pela pergunta, partir da sociedade russa como uma sociedade homogênea é negar o terreno em que trabalhou Dostoiévski. Dostoiévski trabalhou justamente as contradições da sociedade russa.
Então não se pode imaginar que a sociedade fosse homogênea. Se você fosse homogêneo, não dá para imaginar uma homogeneidade de uma sociedade em que marcada por contradições tão flagrantes. E ainda em relação ao crime e castigo, né? Bem, Napoleão consolida essa ordem burguesa. Ele é uma continuidade distorcida, mas é uma continuidade da Revolução Francesa, que teve como lema fundamental liberdade, igualdade e fraternidade. Onde está o raio da fraternidade? Onde estão a liberdade, a igualdade e a fraternidade na contemporaneidade de Dostoiévski? Os próprios franceses já haviam constatado que não havia passado de fumaça. Então, é possível... Como era o final da pergunta, por favor? Como não temos mais sociedades tão homogêneas, os novos romances são mais fragmentários, ou seja, discutem determinados segmentos e aspectos culturais específicos de uma sociedade? É um problema, naturalmente está se referindo à nossa atualidade. Eu acho que está faltando, com todo respeito pelos nossos escritores atuais, que tem alguns bastante bons, e todos eles são marcados por essa fragmentariedade do real. Pois bem, tudo está fragmentado, menos o capitalismo como sistema. Não há fragmentação nos interesses, não há fragmentação nos planejamentos capitalistas, tem mais. Nós vivemos num mundo em que, quando se reúnem os chamados 7 grandes, que entrou em crise, agora não vai mais ser o grupo dos 7, vai ser o grupo dos 20, daqui a pouco vai ser o grupo dos 50. Então, quando se reúne esses grupos, os detentores do poder, e que cheiram rapé, o resto do mundo é espirra. Então existe uma unidade. Existe uma unidade nessa fragmentariedade. O que me parece que está faltando é um romancista eu nem vou exigir da cepa de Dostoiévski, mas um romancista que seja capaz de trazer a realidade, não como um departamento do bairro dele, mas como uma visão de conjunto, que é o que foi a isso que se propôs o romance quando ele se consolidou como gênero. Essa capacidade de ver a sociedade como um conjunto, ainda que represente aspectos fragmentados dessa sociedade, mas que essa fragmentação, que esses fragmentos façam parte de um todo. Se é possível escrever esse romance como Crime e Castigo, é possível sim. É possível sim. O romance não está em crise. Quem está em crise são os romancistas. O romance como gênero continua o mesmo romance. O que falta é alguém capaz de apresentar uma visão de conjunto da sociedade. O gênero não mudou. Já se decretou a morte do romance centenas de vezes. Ele está sempre presente. O romance, Mikhail Bakhtin, esse grande teórico iluminado do romance, ele tem uma afirmação que eu considero sempre fundamental para o romance. O romance é o único gênero que nasce em plena luz do dia da história. A história é um processo em formação. É um processo em formação. O romance é um gênero em formação. Ele nunca vai se esgotar. Ele é um gênero em formação. E só um gênero em formação é capaz de dar conta de uma realidade em formação. Portanto, só um gênero que pode trabalhar esses fragmentos do real é capaz de reunir esses fragmentos e dar uma visão conjunta do real. Essa é a especificidade do romance como gênero. O que falta, talvez, com todo respeito, alguns até são meus amigos, o que falta é uma visão de conjunto. E parece que a sociedade dita pós-moderna, nós vivemos numa sociedade pós-moderna que ainda tem comunidade primitiva. Ainda temos índios, comunidades indígenas, ainda temos trabalho escravo. E já estamos na pós-modernidade.
Não resolvemos ainda a modernidade do país, eliminar as profundas chagas que são as desigualdades sociais. Aí temos comunidades primitivas, indígenas, e já somos pós-modernos. É um voo excepcional. Então, a meu ver, isso é uma falta de visão de conjunto do mundo em que nós vivemos. É possível representar? É. Mas é bom lembrar que existe um todo. E é nesse todo que estão inseridos os fragmentos. Bom, a gente abre espaço para quem quiser fazer uma pergunta para o Paulo. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Paulo, assim, no meu tempo de juventude, eu lia muitos livros russos, contos russos, traduzidos a partir do francês. Por exemplo, Marquês Rebelo, que traduziu Gorky. Até Vinícius de Moraes Traduziu Capote. assim traduziu alguns contos russos. Hoje, para ler assim, Dostoiévski, na sua dimensão real, literária, psicológica, filosófica, nós temos que ler a partir da tradução russa. Bem, dizem que elogio em boca própria é vitupério, né? Mas, Crime e Castigo, eu vou começar por Crime e Castigo. Crime e Castigo foi o primeiro romance que eu li na minha vida. Eu tinha 20 anos. 20 anos. Essas coisas, as coisas que mudam a vida dos homens são sempre feitas por mulheres, né? Eu tinha uma namorada do partido que me deu Crime e Castigo de presente na tradução do Rosário Fusco. Eu li, não entendi nada. Eu tinha 20 anos, minha formação regular era curso primário, era operário metalúrgico, membro do Partidão, e fui para Moscou com 23 anos com formação regular curso primário e curso técnico. Pois bem, fiquei encantado, não entendi nada, mas fiquei encantado. Quando estava na Universidade Lomonosov, já dominando bem a língua russa, mais uma vez elogio em boca própria vitupério. Dominando bem a língua russa, acho que posso falar isso, porque eu entendo essas coisas complexas como a linguagem do Dostoiévski. Eu li, comparei. Lá havia na biblioteca a tradução do Rosário Fusco, da editora José Olímpio. Eu comparei a tradução direta, via francês, com o original russo. Fiquei espantado com as diferenças. Espantado com as diferenças. Não só no plano da linguagem, mas também no plano da própria interpretação dos sentidos na obra. E aquilo, se eu já tinha uma intenção, quando eu fui para a universidade para ser tradutor, aquilo só consolidou em mim a ideia de me tornar tradutor de russo e de traduzir Crime e Castigo. Traduzir Crime e Castigo. Felizmente, eu digo felizmente, quando eu vim traduzir Crime e Castigo, eu já tinha traduzido por volta de 30 obras. Por volta de 30 obras. Então já estava muito familiarizado com o ofício de traduzir. Mas voltando à sua pergunta, por que ler direto do original? Porque a questão central na literatura como arte é a linguagem. A questão central na literatura como arte é a linguagem. Se a linguagem marca não só o autor, diziam os clássicos da crítica da teoria literária, e Boileau foi um deles, que a linguagem é o homem. A linguagem é o homem. Então, a linguagem, ela caracteriza socialmente, ela caracteriza psicologicamente e caracteriza culturalmente os indivíduos. Ela é o padrão do comportamento social dos indivíduos. E, portanto, recriar essa linguagem
recriar essa linguagem na tradução é o dever supremo do tradutor. Eu imagino o sacrifício, o sofrimento de um tradutor que traduz indiretamente. Ele não tem acesso ao original e se depara com uma coisa que ele acha estranha, porque há muitas estranhezas nos textos, os textos traduzidos indiretamente. Mas ele não tem como resolver. Ele já está no estranho, que é a tradução indireta. Então, são soluções, são nós da linguagem. Ao traduzir os irmãos Karamazov, eu estava em mãos a tradução da Raquel de Queiroz, irmãos Karamazov, publicado pela editora José Olímpio, e também a tradução de Oscar Mendes e Natália Nunes, traduzida do inglês, a da Raquel de Queiroz traduzida do francês. E constatei uma coisa impressionante. Quando dá acesso da nona língua, o tradutor francês se embanana, o tradutor inglês também. Não sei. E há erros nas duas traduções. Erros comuns. Não sei quem consultou quem. Mas há erros comuns nas duas traduções. Então, a função da tradução direta é restaurar. Não vamos falar de fidelidade. Isso não existe. Fidelidade ao pé da letra. A fidelidade é ao espírito da obra. É o espírito da obra. E aí vem a questão do trabalho da linguagem. A tradução correta e contextualizada das palavras. Pois bem, ainda em referência aos irmãos Karamazov, há algumas passagens que não correspondem absolutamente ao original. Nem na tradução feita do francês, nem na tradução feita do inglês. Assim como em Crime e Castigo. Portanto, a tarefa de traduzir direto do original é a de restaurar os valores estéticos da obra, o modo de ser de cada personagem, para que o leitor saiba que está lendo participantes, protagonistas de um romance diferentes entre si. Antes de traduzir a obra, eu vou dar esse exemplo que aconteceu com os irmãos Karamazov. Antes de traduzir os irmãos Karamazov, eu li a história, li a participação e as falas de cada personagem isoladamente das outras, ao longo de todo o romance. Cada uma. Alyosha Karamazov, Ivan Karamazov, Dmitry Karamazov, Smerdyakov, para constatar que são dois eruditos, Ivan e Alyosha. Trazer linguagem erudita é fácil. Trazer linguagem erudita é fácil, que é o padrão da linguagem. Fácil, se pode falar de ser coisa fácil em tradução, mas é o padrão da linguagem. É o padrão que nós usamos, que nós, de medianamente cultos para cima, usamos. O problema é a tradução, traduzir linguagem mais popular. Então, traduzir. Você lendo os irmãos Karamazov, você percebe que Alyosha fala de um jeito, Ivan fala de outro, que Dmitry fala de outro. Dmitry é militar, de formação mediana, grosseirão, é um casca grossa, que acontece ao longo do romance. Fala como casca grossa, mas é de uma humanidade cativante, na sua violência. Essa é outra característica de Dostoiévski. Smerdyakov luta desesperadamente, veja bem, é um indivíduo de escolaridade mediana. Ele procura dialogar com Ivan em pé de igualdade. Não tem nível para isso e procura construir uma linguagem altissonante, e o que sai é uma coisa empolada. Uma linguagem empolada, porque ele não tem nível para acompanhar Ivan,
quer acompanhar e cria com isso uma tremenda tensão psicológica que se reflete na tensão da sua linguagem. Isto não aparece nas traduções indiretas. Elas são de uma fluidez que dão a impressão de que os personagens estão bem com o seu mundo, felizes da vida, por isso sua linguagem é tão bem comportada, tão bem afrancesada. O francês tem uma concepção de tradução que eu realmente não aceito. É o chamado beletrismo, escrever bem. Escrever bem, escrever bem. Dostoiévski abominava isto. Dizia a realidade é muito feia, é muito complexa. A linguagem tem que dar conta dessa feiura e dessa complexidade. Dostoiévski, em francês, vira um escritor francês. Uma coisa que mais me chamou a atenção na leitura comparada do que eu fiz lá em Moscou, da tradução do Rosário Fusco com a original russa, foi justamente isso. Cadê as tensões da linguagem? Então, a função da tradução é resgatar com a maior proximidade possível o original em todas as suas manifestações. Por isso que é tão sofrido o exercício da tradução. É muito tenso. Muito tenso. Quando eu estou traduzindo, quando eu estou chegando à solução num texto, que o telefone toca, ele pode se esgoelar. Eu não atendo. Ao melhor, eu vou lá e tiro do gancho, para não continuar tocando e me atrapalhando. Porque se eu saio dali, eu perco o fio da meada. É muito tenso o trabalho de traduzir. Alguns textos até que vão bem, mas Dostoiévski é um problema. Estou iniciando agora a tradução mais difícil de Dostoiévski, que é o duplo. Que é a história do desdobramento de personalidade. O personagem acaba louco, e há nós da linguagem, nas falas deles, à primeira vista, insolúveis. Que é um sistema nervoso central desestruturado e falando. Desestruturadamente falando. E você, tradutor, você tem público, você tem seu leitor. Você tem que dar conta, prestar conta ao seu leitor, fazer conta. Afinal de contas, o que é que eu estou lendo? Não estou entendendo Chongas. Esse último que eu estou agora trazendo, o duplo. O duplo é o segundo a obra de Dostoiévski, que é o laboratório dele. E vai se repetir no resto de toda a obra de Dostoiévski. Alguns críticos falam da existência de dois Dostoiévski. Um antes da prisão e outro depois da prisão. Isto é a maior falácia. Dostoiévski, dos irmãos Karamazov, é o mesmo Dostoiévski do Gente Pobre, primeiro romance da sua trajetória como escritor. Não houve esses dois Dostoiévski. Infelizmente, o nosso tempo se encerrou. Você quer fazer alguma consideração final? Bom, o que é que se pode dizer em considerações finais, né? Eu recebi, na minha atividade de tradutor, vários prêmios. 2 prêmios da Associação Paulista de Críticos de Arte, 2 prêmios Jabuti, e este ano, Jabuti vai apreciar o plano da Academia Brasileira de Letras pela tradução dos irmãos Karamazov. Tudo isso é muito importante para currículo. Mas o mais importante é esse diálogo. É conversar com os leitores, é conversar com as pessoas, é saber que Dostoiévski está sendo lido, que está suscitando problemas, que está suscitando dúvidas já chegaram de Dostoiévski, que está suscitando dúvidas e que a tradução está encontrando eco. Não conheço nenhuma grande obra de gaveta. Portanto, os prêmios, naturalmente, são importantes para currículo, mas o mais importante mesmo é o diálogo com o público leitor. Para vocês terem uma ideia, gente,
Só sobre crime e castigo eu recebi 101 e-mails. Só sobre crime e castigo. Recebo sobre... Dos Caramais só começaram. Deve ter uns 20 já no meu computador. Então, é isso que é muito mais importante do que todos os prêmios juntos. Com todo respeito pelos prêmios, mas é muito mais importante do que todos os prêmios juntos. Uma honra, prazer. Encerramos aqui mais um Tertúlia Tradutores, Encontros da Literatura, aqui no Sesc Pompeia. Estes encontros têm a idealização e curadoria do Tiago Novaes, produção Giramundo e realização Sesc São Paulo. Vou pegar meu livrinho.